Oi, E aí, Bea, tudo bem? tudo e você? Tudo ótimo, bem-vinda. Que beleza. Deu tudo certo. Tudo certo, tudo tranquilo, rapaz. Aqui é simples. Saudades de você. Também, quanto tempo, né? Faz tempo a gente não se vê. Faz bastante Nosso, tempo já. nosso último encontro foi em Natal. É, aí faz tempo já, hein? Precisamos voltar para aquelas terras lá. É verdade, sempre bom, né? Palestrar na praia, né? Sempre bom. Então, gente, como eu falei para vocês, o papo de hoje vai envolver muita parte de inovação, se reinventar, sobre futurismo. E a Bea é a pessoa que eu sou um grande fã, admiro muito o trabalho dela. Ela tem uma história incrível, uma publicitária super premiada, que teve uma transição de carreira, né? E hoje aí ela consegue fazer tanta parte de trabalhar com marcas e empresas, quanto também fazer a parte de qualificar melhor, né? Qualificar melhor esse mercado com palestras, treinamentos e afins. Então tem ela é bem completa nesses dois sentidos, tanto na parte estratégica quanto na parte de qualificar mais e mais esse mercado. Mas, antes de mais nada, eu queria que a Bea se apresentasse, para quem não conhece você ainda, para começar a te acompanhar aí. Então, manda aí o banho velho, quem sou eu, para as pessoas que estão agora aqui entrando e querem te conhecer melhor. Bom, acho que você já falou quase tudo, mas enfim, eu venho do mercado publicitário, já faz tanto tempo que eu saí que eu nem lembro mais. Há 11 anos atrás eu abri essa empresa chamada Five Years From Now, né, para a gente pensar o mundo daqui 5 anos. E eu me lembro que as pessoas falavam, nossa, daqui 5 anos, né? Imagina, brasileiro não Uhum. gosta de planejar, brasileiro não gosta de pensar no futuro, né? E hoje eu acho que 5 anos é pouco, né, para a gente pensar para frente. Mas, enfim, eu comecei como uma consultoria de negócios e Uhum. depois comecei a palestrar ao mesmo tempo e peguei gosto. E aí hoje, na realidade, eu penso e faço palestras, né? Quer dizer, penso Uhum. sobre esse futuro, né? O que que é, enfim, importante, do que a gente deveria se desgarrar, do que a gente deveria se agarrar, né? E estou já há 10 anos nesse mercado e há 6 anos só palestrando para as empresas, né? Ah, legal. Então, mais ou menos Mas é isso. você, antes de entrar nesse universo mais de palestrante, futurismo, você atuava como publicitário em agência, não era isso? Isso, era sócia, fui sócia de duas agências, da Groter e da TBWA, e atuava era vice-presidente de planejamento, né? Atuava na área de planejamento. E aí era daquela época, assim, acho que o que me impulsionou para pensar no futuro é que o planejamento de comunicação, ele é sempre ele visa muito presente, né? Ele é muito imediatista, né? Uhum. E eu sempre ficava muito agoniada com algumas marcas que deviam estar pensando nessa marca numa linha mais a longo prazo, Sim. né? Se você fizer isso daqui 6 meses, o que que isso significa e daqui mais um ano, enfim, né? Como que você pensa a atuação da Uhum. marca num contínuo em direção ao futuro e não numa coisa, né, do ato presencial. E aí, quando eu saí da publicidade, eu falei, não, então agora eu vou pensar no que eu quero pensar, que é pensar nessa coisa de um contínuo em direção ao futuro. O planejamento ele ir muito mais além de apenas você pensar na parte de vender a marca, né? Mas também pensar no todo da marca, né? Que o planejar, né, ele vai muito além disso, né? De só querer vender, de planejar as vendas, de planejar a persona, público-alvo e afins, né? E muita gente, eu acho que essa palavra ou essa profissão, né, de planejador, eu acho que ela é muito mal entendida, porque Uhum. eu vi ontem na sua live, você também comentou sobre planejamento, né? Uhum. Porque as pessoas acham que planejar é você traçar uma linha e ficar em cima dela, né? Uhum. E aí as pessoas falam, mas daí quando não dá certo, quando acontece alguma coisa, porque aqui no Brasil tudo é tão imprevisível, né? Mas na realidade, quando você traça uma linha, né, eu vou por aqui,
eu vou nessa velocidade, eu vou com essas pessoas, eu vou desse jeito, né? Quando você traça isso, para você traçar uma linha, você teve que ver todas, né? E aí você escolheu uma. Ao Sim. você ver todas, ou pelo menos, né, o que você conseguiu ver, você tem um raio-x desse ambiente. Né? E a partir do momento que você fez esse raio-x, você escolheu aquela via. Né? Quando essa via não der certo, você já tinha escaneado as outras vias. Então é muito fácil você ver para onde você pode ir. Quando você não escolheu nenhuma via, as coisas não dão certo e você não sabe para onde você vai, entendeu? Então o planejamento ele não é que ele tem que dar certo. É que ele é uma forma de você ver um problema, ou problemas, ou situações, e aí, Antecipar, né? ao você escanear tudo isso, você escolhe uma via de atuação, né, que tenha Legal. mais a ver com você, com a sua Sim, sim. marca. Até para a gente acabar com esse lance de fazer estratégia, de pensar em marcas com achismo, né? Então, esse planejamento ele faz com que a gente pegue dados suficiente, Sim. aplique no planejamento e comece aí a trazer soluções com, de fato, com dados reais, né? Com fontes reais, né? Não só Principalmente, baseado... Pode falar. desculpa, não, principalmente num século que é movido a dados, né? Pois Então, é. Hoje assim, temos aí um acesso a dados muito maior do que tinha antigamente, né? e as pessoas continuam no, né, acho que vai chover, acho que o vento está para lá, né? Quando você tem Sim, sim. tantos dados, né, Isso mesmo. para te ajudar, né? Perfeitamente. E você saiu do universo, assim, não é que saiu completamente, né? Você teve uma transição de carreira e você entrou nesse universo do futurismo e tornou-se aí a primeira mulher futurista do Brasil. E eu percebo que existe uma grande confusão, né, do que é ser um futurista. A pessoa que vai pensar na NASA, a pessoa que vai ver robôs, que vai assistir filmes de inteligência artificial. E tem uma confusão sobre o que é ser um profissional de futurismo, né? Como ele aplica isso em empresas, como ele aplica isso em estratégias. E, então, você pudesse explicar melhor o que seria hoje um profissional de futurismo, né? O que seria um futurista, principalmente aqui no Brasil, né? Que é um país aí que não é tão, não sei, eu acho que é um país que tem um nível de tecnologia tão forte quanto os Estados Unidos, por exemplo. Então, como seria aí ser um futurista aqui no Brasil, na tua opinião? Bom, futurista é uma coisa assim, atualmente ampla, né? Porque é Uhum. aquela palavra que entra na moda, daí tudo vira futurismo, né? Sim. Mas, em geral, eu tenho um livrinho que está na Amazon de graça, chama A Tal Futurista, que É? fala sobre isso, tá? A Tal Futurista, é facinho de achar. Esse é o Você pode livro? baixar. É o meu livrinho que chama A Tal Futurista e é grátis. Você baixa lá, tem Uhum. bastante informação. Mas, enfim, os futuristas, em geral, são pessoas, são profissionais que têm uma gama de interesses amplo, né? Quando qualquer futurista, assim, enfim, famoso, que você vai atrás, você vai ver que o cara tem múltiplos interesses, estudou muita coisa, morou em muitos países, fala várias Uhum. línguas, não é um cara, né, ali fixo numa coisa, né? Um cara que tem um background rico, né? Sim. Quando você olha assim os mais famosos, né? Aí você vê também que são mega estudiosos, né? Então você pega aí o Ray Kurzweil, que é um cara que, sei lá, acho que ele tem 9 PhDs, né? Uhum. Então, assim, são uns caras muito cabeçudos, né? Sim. E também você vê, por exemplo, o Peter Diamandis, é um cara que é filho de gregos e o pai falou, você tem que ser médico. Aí ele pegou e falou, tá bom. Aí ele fez medicina, deu o cartucho para o pai e falou, agora eu vou fazer o que eu quero, que é engenharia, né? Então Uhum. são pessoas que têm assim, um cabedal muito amplo de conhecimento, né? Então você tem esses grandes expoentes, né, que em geral eu acho que a gente pode dizer que eles mais ou menos atuam em três áreas, vamos dizer. Ou eles vêm dessa coisa hard da engenharia, da tecnologia, né? Uhum. Ou que são os caras que estão, enfim, atuando em inteligência artificial, em linguagem da Google, essa coisa bem de tecnologia pesada. Ou o cara é um cara que consegue ver os negócios no futuro, né? Então, Uhum.
São esses caras que pensam os negócios do futuro, então tem várias especializações. Por exemplo, tem um cara, o Rory Tawar, que ele é especializado em aeroportos do futuro, ou Sei. mobilidade, né? Então, é mais o cara que é futurista, mas ele tem esse veio para o lado dos negócios. Como serão os negócios do futuro, né? E você tem uma outra área, que é uma área talvez mais humanista, assim, é o cara que entende do ser humano e pensa... que esse ser humano tem que ser, como ele tem que evoluir para estar para a par com o futuro, né? O que você tem que fazer? Acho que tem várias outras áreas, mas mais ou menos, eu acho que essas 3 áreas cobrem bem assim, a atuação do futurista. O futurista é o cara que ele olha para o futuro, estuda as combinações possíveis do futuro, de modo que a gente possa ter um futuro abundante. Né? Muitas vezes as pessoas veem os futuristas como uns caras pessimistas, porque eles ficam alardeando coisa, olha, né? As geleiras vão derreter, né? O asteroide que vai cair, vai matar não sei quantos, a pandemia, né? Eles previram a pandemia para 2025, né? Mas, na realidade, o que eles estão fazendo é uma sinalização para que a gente possa se antecipar a prováveis previsões e poder sobreviver, não só sobreviver, mas poder viver uma vida abundante no futuro. Né? Então, os vírus, né, que agora está todo mundo falando desse vídeo do Bill Gates de 2015, na realidade, ele falou que a probabilidade de um vírus acabar com a população humana na Terra era de 51%. Ele falou isso em 2012. Porque em 2013 eu fiz uma palestra, um tema de palestra, que chamava Se Liga, e eu cito ele. Então, ele deve ter falado isso em 2012. Então, assim, isso... Mas ninguém se preparou para isso. Mas a gente poderia ter se preparado. Né? A gente vai lá, se reúne todo ano no G20. Por que a gente não pensou numa força de saúde mundial? Né? Que não precisa ser o vírus, pode ser o asteroide, pode ser um furacão, pode ser, enfim, desastres ecológicos, né? E a gente, enfim, você viu que ninguém estava preparado, né? Nem aqueles que a gente achava que... Os países do mundo, né? Né? Não estavam. E quando eu, como empresa, eu busco contratar um futurista para o meu negócio, qual que é o benefício que ele traz para a empresa? O que ele vai estudar para ela? Que a gente vê muito hoje o futurista que ele faz o âmbito global, né? O âmbito da humanidade. Mas quando eu trago um cara para pensar no futuro da minha empresa, qual os processos que geralmente o futurista para uma empresa ele pode trazer? Eu acho que a primeira coisa, acho que talvez pudesse dizer que tem uma coisa em comum com todos eles, né? É o fato que eu acho que para o futurista é um pouco mais fácil pensar nessa função exponencial, né? Nas minhas palestras eu sempre cito um físico nuclear, o Al Bartlett, que ele dizia o seguinte, já morreu, dizia que a maior limitação humana era a incapacidade do ser humano de entender a função exponencial. Então, você imagina, né? A gente tem tantas limitações, né, como ser humano, e ele falava que a maior delas é a nossa incapacidade de entender a função exponencial. E você vê que agora que a gente está vivendo uma pandemia, né, que se tornou pandemia exatamente porque é exponencial, né, porque a velocidade de contágio é exponencial, mesmo a gente tendo já 3 meses de histórico, você pode perguntar para um cara que tem faculdade aqui, seu amigo ali que está ali do seu lado. Ele fala para você que no Brasil não vai morrer tanta gente. Você fala assim, não, mas olha, a previsão mais bacaninha é que vai morrer 40 mil pessoas. Ele fala, não, mas aqui no Brasil não vai morrer, porque é muito difícil entender a função exponencial, entendeu? E eu acho que uma das coisas que o futurista tem
é que ele tem, vamos dizer assim, acho talvez uma maior facilidade de entender isso. Ao ele ter essa facilidade, ele entra numa empresa com uma visão muito diferenciada das outras pessoas. Então, ele Uhum. consegue ver as coisas evoluindo num outro passo, num ritmo muito forte. Ele consegue ver também combinação de coisas. Porque, por exemplo, quando você pensa nas tecnologias de aceleração que a gente tem hoje, uma delas já é o suficiente para pirar a sua cabeça, entendeu? Uhum. Só que, assim, você não tem só inteligência artificial, você tem robótica, você tem blockchain, você tem... E todas elas se misturam entre elas. Então, essa capacidade de ver as tecnologias e de ver como elas podem se imbricar, como elas podem se encontrar para realizar outras coisas, é, é, eu acho que essa visão, essa capacidade de pensar assim é que pode ser útil para as Uhum. empresas, entendeu? Porque daí você vai entrar num determinado setor, Uhum. olhar para o futuro e pensar como que a gente pode fazer isso? Né? Como que isso vai se desenrolar talvez daqui 5, 10 anos? Ou daqui 20 anos é mais provável. Então, talvez, né, o que a gente vai fazer hoje se é daqui 20 anos? O que a gente vai fazer hoje se pode ser daqui 5 anos? Né? Então, Uhum. eu acho que essa capacidade de pensar daqui para frente e não daqui para trás. É impressionante o número de palestras, de artigos que você lê sobre o futuro que o cara começa no passado. Uhum. O cara começa, então, porque lá na Revolução Industrial, meu, dane-se! Nós estamos na terceira década do século XXI, entendeu? A gripe espanhola não vai ensinar nada pra gente. Era outro mundo. Sim, sim. Era outro mundo, entendeu? Então, você vê, o presidente, nós estávamos todo mundo trancado. O presidente fala que pode sair, faz 4 dias que eu ouço buzina, já tem um puta movimento aqui, que não tinha Uhum. 4 dias Também atrás, né? fiz a Quer dizer, mesma sensação. Eu vejo a você rua aqui do meu prédio, a cada dia que passa tem muito mais gente na rua. muito mais gente na rua, mais buzina, né? Você ouve o rádio, o cara fala não sei o que de um congestionamento, você fala congestionamento, não tinha mais congestionamento, né? Então, assim, essa capacidade que o fato da gente estar conectado nesse nível, né? Ele deixa o histórico da gripe espanhola lá atrás, entendeu? Porque ele não nos não é útil para a gente resolver, para a gente pensar essa pandemia, né? Sim, sim. Então, é muito interessante você ver que mesmo as pessoas que se propõem a falar do futuro, elas começam a falar como o passado te ensina num mundo que a velocidade das mudanças é exponencial, o passado não te ensina. Uhum. Né? Na realidade, eu estava ontem num happy hour, né? Que agora a gente faz. Eu estava falando para que a gente faz happy hour online, mas a bebida e a ressaca são de verdade, né? No outro dia você acorda mal pra caramba, né? Mas Igual que enfim. existe, né? é, até eu me perdi o que eu ia falar, eu ia citar uma coisa e esqueci o que eu Você ia falou falar. ontem um happy hour. Mas aí perdi. Fui fazer a brincadeira da ressaca e me perdi. Mas assim, trazendo para o nosso atual cenário, né? Hoje temos aí, já estamos iniciando uma crise, né? Já percebe que já tem uma quantidade de pessoas significativas perdendo seus empregos, né? E é mais desafiador eu inovar em momentos de crise ou a crise é o cenário ideal para eu buscar inovação? Ela faz a coisa muito mais fácil, eu acho, né? Porque a água, né, tá subindo. Que é exatamente aquilo que eu estava falando. Se você imaginar que a água poderá subir, é um esforço que você está fazendo. Uhum. Agora, se a água está aqui, você fala, meu, sabe, o que eu faço? Bato as perninhas, né? Vou atrás de um toco, né? Então, acho que ela é um super impulsionador, né?
Da gente se reinventar, da gente achar um porto seguro, né? Eu acho que aí a história está aí para provar, né? Que sempre nessas horas As, a as gente grandes, as grandes transformações que tivemos na humanidade, né, foram sempre é depois de algo sempre ruim, né? e essa eu acho que essa maleabilidade do teste, Uhum. sabe? Essa coisa assim, então aconteceu isso, eu acho que eu vou fazer assim, putz, não deu certo, eu tô afundando. Bom, então vamos fazer outra coisa, entendeu? Não deu certo essa, alguma há de dar, né? Então acho Sim, que sim. isso também é uma coisa que a gente tem que ter muito na cabeça, né? Você pode ficar ali martelando, martelando, e se acha uma solução, mas não quer dizer que porque você martelou aquela é a solução, né? Então é um momento muito desafiador, é um momento que te exaure, assim, você fica muito cansado, né? Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, todos os mentes, né? É muito exaustivo, mas também é extremamente excitante, né? Que Uhum. você possa estar tentando achar uma nova saída. Obviamente que estamos falando das pessoas privilegiadas, né? Porque se você está lá num quarto fechado de 2 metros quadrados com 5 pessoas e Uhum. a primeira água mais próxima está não sei quantos metros ou quilômetros, obviamente que você está numa situação de pavor, né? Quer dizer, é muito difícil você sair disso. Mas né, você estava falando aí sobre a gente se a crise nos leva à inovação, se fica mais fácil para as Uhum. empresas inovarem. Eu acho que sim, sempre tendo essa cabeça aberta. Teve um dado ontem na sua live com o Rafael que eu fiquei muito impressionada. Eu não guardei que pesquisa que era, mas ele citou uma Tá. pesquisa que foi feita que 80% das pessoas acham que elas vão voltar para a vidinha delas, né? Uhum. Após a Aquela quarentena. vidinha. Não existe mais aquela vidinha. Parece que existe. Né? Não, a hora que acabar, eu vou sair, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, quanto mais você voltar para sua vidinha de antigamente, né, de um mês atrás, menos você está no futuro. Uhum. Né? E mais você está no passado. Então, você está abrindo essa distância entre você ficar mais para a par com o futuro, entre você entender melhor as mudanças que vão te levar a um futuro abundante, do que se você fica presa na sua vida. Né? Uhum. Aquela sua vida, aquela sua empresa, aquele jeito de fazer as coisas, é, tem que ter valido a pena, gente. Vai morrer um monte de gente, a gente está aqui isolada, fechada. Todo esse sofrimento tem que valer a pena. A gente não pode voltar para trás. A gente tem que ir para frente. Né? A Sim. gente tem que evoluir. Quer dizer, agora todo mundo está se falando mais, não sei o quê. Se você volta para sua vida de antes, você não vai continuar falando com as pessoas. Uhum. Porque na vida de antes você não falava com as pessoas, você não fazia Uhum. call com o seu chefe com criança do lado. Né? Sim. Então, E esse período de quarentena fez muitos negócios transformarem. Trouxemos também a questão da oportunidade da conexão à distância, né? Que é capaz sim, a gente conseguir trabalhar, entregar, e talvez até dê mais oportunidade para quem aí está com recém-nascido, que é possível sim, eu conseguir entregar algo de casa, como ter o tempo sim. de estar com minha família e também conseguir ter um tempo em casa para trabalhar, né? Começou a mudar vários mindsets de comportamento de trabalho que antes era impossível existir e hoje É. começou a ser possível, né? E é muito legal, porque eu trabalho home office há 11 anos, né, Uhum. desde que eu comecei a minha empresa. E é diferente, né? Tá trabalhando essas 3 semanas aqui é diferente. É o mesmo lugar, eu tenho um lugar ótimo, eu sou uma pessoa super privilegiada. Né? Sim. Tá tudo arrumado aqui para eu trabalhar. Uhum. Mas é muito interessante que, assim, você vê o espanto das pessoas, né? De como elas realmente, elas nunca, assim, como
peso mesmo, como massa crítica, a maioria das pessoas nunca tinha trabalhado de casa, né? Tanto tempo seguido, né? Ah, é um dia, só um dia tudo bem, né? Mas essa ficha que cai, né? É possível fazer, que é possível fazer tanta coisa à distância, né? Que é possível estar com as crianças. Você sabe que eu tenho um dado muito interessante, que eu fiz um comentário num post no LinkedIn, e esse comentário recebeu mais comentários e mais like do que qualquer comentário, qualquer post que eu tenha feito na minha vida. Um comentário dentro de um post de outra pessoa. E o comentário era o seguinte, que a pessoa estava fazendo uma reunião com a empresa, né? E assim, né? Online e tal. E aí chega a criança do lado da mãe e fala: mãe, quero fazer cocô. E que isso tinha causado, né? Eu falei, putz, meu, né? Só faz cocô quem é gente, né? Quem tá vivo, né? Então, Sim. assim, como assim causou? Né? Causou o quê? Né? Como assim causou? Então, assim, eu acho que essa ficha, né, de como é importante você se entender como ser humano, né? Não como máquina. Porque quanto mais você pensa que você pode competir com a máquina, mais você perde. Né? Porque quando você quer fazer as coisas que a máquina faz, ela dá de 1 bilhão a zero em você. Né? Mas entender o que você faz melhor do que a máquina. Né? E esse é um bom momento para você começar a pensar nisso, né? Já que deu essa parada. É que eu falo muito que a tecnologia, né, o robô, a inteligência artificial, temos que enxergá-la como um complemento, né, não como substituição. Então, a gente tem que entender que a humanização ainda é algo muito importante, né, para o trabalho, para a sobrevivência, para conexões, para vender, para gerar resultado. E se a gente for imaginar, nossa, teremos um futuro muito mais tecnológico, com mais inteligência, com mais robô, então nós, seres humanos, seremos descartáveis. Se a gente visualizar isso, vai ser, né? Por isso que a adaptação do nosso trabalho tem que começar de imediato. Se a gente trabalhar igual um robô, aí de fato seremos descartáveis, né? Pois é, porque a gente vai perder feio, né? E eu acho que, assim, mais do que complemento, eu vejo, assim, como você faz junto com, entendeu? Como que eu posso fazer uma coisa junto com uma tecnologia ou junto com 2, 3, 4, 5, né? Aí depende. Mas, na realidade, a primeira reação é afastar, né? Tem um exemplo. Eu lembrei que eu queria falar de ontem, do meu happy hour. Duas coisas. Primeiro, começar com esse exemplo de um cara que falou que estava na empresa dele, tem um trabalho muito corpo a corpo, que é entregar energia, então era um trabalho que tinha que continuar sendo feito, e eles estavam o tempo todo online com os empregados, mas aquilo não estava indo bem, né? Então, assim, a tecnologia estava permitindo que eles se conectassem, mas o trabalho não estava fluindo bem. E aí ele descobriu, né, essa parte, né, humana, que era como começar cada uma das conversas online, né? Começar perguntando, e aí, como que você está, Erickson? Tá tudo bem aí na sua casa? Né? Como foi ontem, sabe? E aí dando esse espaço para cada um responder e daí por diante teve um estalo de um dos funcionários fazer um aplicativo super mega simples que você todo dia levanta e fala como que você tá. Né? Tipo lembra aquele ímã que a gente punha na geladeira? Hoje eu estou triste, hoje eu estou, né, pensativo. E isso daí, né? Então, assim, como você dá mão para a tecnologia? Né? Não é complemento, é junto com. Daí aí você tem uma coisa, um ganha-ganha. Né? E lembrei da outra coisa de ontem, que é aquela parte que eu tinha esquecido, que é o seguinte: se você está se sentindo burro, você está no caminho certo. Entendeu? Porque essa pandemia, essa história da gente ter esse novo futuro, essa nova vida, né? Ela faz com que a gente tenha que aprender muita coisa. Então você olha muita coisa e você não sabe como fazer.
Então, assim, essa é a minha primeira live. Aí eu falei hoje pro Edson, mas e aí? Como que eu entro? Não, fica tranquila, você vai receber uma mensagem. Mas eu vou receber uma mensagem aonde? Né? Eu queria saber. Então, assim, você se sente burra. Puxa, live, todo mundo faz live, como é que eu não sei isso? Então, não sei, né? Mas isso é bom, porque se Sim, você tá muito, você tá legal, você tá sabendo tudo, você tá no passado. Você não tá se perfeito. arriscando, você não tá indo pro futuro. Porque através do questionamento, né, de como fazer, se você está começando a entender que você está gerando dúvidas, conflitos, putz, será que realmente tem que fazer isso, assado? Você começa a entender que você está entrando naquele loop de aprender, né? E quando Isso. você aprende, E, você evolui, né? e aí, às vezes, esse primeiro momento, assim, você fala, ai, meu Deus, que ruim, né? Que é, ou assim, ou porque você está se sentindo burra, ou porque você fala, nossa, vou ter que começar, né, a aprender isso e tal. Tem esse momento que é um pouco difícil, mas passa ele e vai, né? Perfeito. E assim, eu vejo que inovação, né, não é algo que ele é exclusivo para empresas, né? Então, assim, como que eu posso aplicar inovação nas nossas vidas, né? Tipo assim, no meu dia a dia, na minha rotina, como é que eu consigo aí trabalhar a inovação na nossa vida como ser humano, como profissional, não só como empresa, né? Como é que tu enxerga isso? Eu acho que os movimentos são os mesmos, né? Por exemplo, se você pegar na empresa, é muito difícil uma empresa inovar. Assim, vamos dizer assim, vamos pegar a nossa área, está no setor de marketing, né? Vamos inovar aqui no marketing. Aí, Uhum, quem que tem no marketing? Pessoas de marketing. As pessoas de marketing fizeram faculdade de marketing, provavelmente até na mesma escola, né? uhum, Então, assim, é mais do mesmo. É muito difícil uma empresa inovar quando todo mundo está pensando igual. Tem aquela célebre frase que eu sempre falo, quando todo mundo está pensando igual, ninguém está pensando muito. Né? Mas sim, a gente adora ficar com gente que é igual a gente. Né? Então é muito difícil as empresas inovarem, e aliás, agora mais difícil ainda, porque agora eu acho que a questão é tão grave que não basta só você ter uma diversidade dentro da própria empresa para inovar, mas a gente tem que lançar mão de outros profissionais, entendeu? As empresas que querem realmente inovar hoje, pós-pandemia, elas têm que chamar artistas, psiquiatras, elas têm que chamar pessoas completamente fora uhum, do âmbito do que elas fazem, do que elas fabricam, dos serviços dela, entendeu? Porque é só assim que a gente consegue inovar. Quando a gente vê olha para um problema de várias perspectivas, com vários uhum. tipos de credos, com vários tipos de background, com vários tipos de experiência. Então, eu tenho um vídeo sobre isso de inovar dentro da família, né? Que é aquela coisa assim, você também anda com as mesmas pessoas, que talvez são as amizades que você fez na faculdade, ou que é sua vizinha, portanto deve ter a mesma condição socioeconômica que você, né? Então, como que você insere diversidade dentro da sua vida? Né? Diversidade dos amiguinhos, se você tem filhos, dos amiguinhos dos seus filhos, é, diversidade de conhecer coisas diferentes. Eu nunca fui em tal lugar, eu nunca fui num museu assim, eu nunca Uhum. fui ao cinema sozinha. Gente, quem não foi ao cinema sozinho, pelo amor de Deus, é a coisa Claro. mais gostosa que tem no mundo, né? Então, como você... Sabe aquele conselho que parece que é besta, que é assim, faz um trajeto diferente para ir para o trabalho? É por aí, é tão besta quanto isso. É você fazer coisas diferentes, mas principalmente é você estar com pessoas diferentes. E a gente tem uma tendência na nossa vida pessoal muito forte de estar com pessoas iguais a gente. E aí fica muito difícil. Então, essa oportunidade da gente ficar em casa, na realidade, olha só, meio. Parece um contrassenso, mas não é. A gente está com as mesmas pessoas, porque, sei lá, vamos dizer, meu filho que é casado e tem dois
meninos. Ele está com as mesmas pessoas que ele sempre conhece. Os 4 estão lá dentro do apartamento, certo? Mas eles estão numa situação diferenciada, né? Porque eles estão 24 horas por dia juntos, tentando inovar como ficar com 2 moleques dentro de um apartamento. Então, apesar de serem as mesmas pessoas, surgiu um elemento novo que os obriga a fazer coisas diferentes. E é por isso que eu falo que, pelo amor de Deus, não vamos voltar à nossa vidinha anterior, porque esse aprendizado, por exemplo, de você ficar ali com os seus filhos, ou, enfim, né, de tentar fazer outras coisas, ele é muito rico para você voltar simplesmente a vidinha de antes, né? Então, sempre pensar como eu posso fazer diferente, como eu posso experimentar uma coisa diferente, e experimentar em todos os sentidos, tá? Tipo, eu nunca comi isso, então come para ver como que é, bebe tal coisa, sabe? Fuma tal coisa. Faz alguma coisa que te leve a, né? E principalmente as pessoas, né? Eu não sei o que é transgênero. Então vai lá, entra lá na sua rede e fala que você quer saber mais, entendeu? Então, assim, esse passo você que tem que dar. Depois as coisas vão acontecer normalmente, né? Você vai entrando numa roda de pessoas diversas, né, de assuntos diversos, né, de visões diversas, né? É o que eu falo, se está online, por que você vai ficar online com uma pessoa que você conhece há 20 anos? Fica online com um cara que mora no iglu, entendeu? Já que você vai ficar online, já que você não vai ver mesmo, fica com uma pessoa totalmente diferente. Não, eu não falo outra língua. Então fica com uma pessoa que fala lá português na África. Mas é outra pessoa, gente, pelo amor de Deus, não é o seu vizinho. Né? Ouve o que está acontecendo lá, o que é a pandemia lá na África. Né? Sim, perfeito. É igual também eu falo na hora que a gente buscar conhecimento, né? As pessoas me procuram muito, Erickson, me indica livros sobre marketing, me indica documentários sobre marketing, e as pessoas querem entender de marketing estudando só marketing. E marketing é muito mais do que o marketing, né? O marketing é muito mais na parte de comportamento humano e conhecer pessoas. E na Conhecer hora pessoas. que você fala qual documentário devo assistir para aprender mais de marketing, cara, obviamente vai entender sobre coisas que vai muito além de só de marketing, né? Se tu aprende sobre o comportamento do ser humano que mora na Antártida, tu já consegue ter um ampliamento de conhecimento. Se tu vai entender mais sobre o comportamento das pessoas que moram numa tribo lá na África, tu já consegue ter um ampliamento de conhecimento. Como foi o comportamento de pessoas em tal época do século, e assim por diante. Aí você entender, né, que o conhecimento na nossa área profissional, ela vai muito mais além da gente conhecer só aquilo que está titulado como marketing, titulado como engenharia, titulado como direito, titulado como, sei lá, estética, e assim vai. É você abrir o seu conhecimento e acrescentar coisas que podem ser interessantes para o nosso trabalho, né? Que vai muito além do nosso próprio conhecimento de trabalho. E aproveitar isso. Espera um pouquinho que minha bateria tinha acabado aqui. Não, e é por isso que, imagina, se as pessoas te perguntam sobre marketing, né? Imagina sobre futurismo, o que eu leio, né, para ser futurista. Então, isso que eu falei do... Meu tripé aqui agora resolveu. Isso que eu falei de você ter várias... dos futuristas serem pessoas que têm vários interesses, né? Porque é assim que você consegue... Quanto mais você amplia, principalmente quando você tem, né, interesses que juntam uma parte mais técnica com uma parte mais humana, mais fácil você resolver problemas, né? E por isso que a gente, quando você falou como que inova, você inova nessa complementaridade, né? Então, assim, eu não sou uma pessoa que entendo tanto de bits and bytes. Bom, mas eu estou junto com essa outra pessoa que entende, né? E ela não entende tanto de humanidade, mas então a gente se complementa, né? Então acho que essa procurar cada vez mais que as coisas, é o que você falou, enfim, que você não vai aprender marketing lendo livro de marketing. Perfeito.
Gente, só para avisar para vocês, tá? Que aqui abaixo temos uma interrogaçãozinha dentro dos cards. Caso tenha alguma dúvida, clica nela e pergunta, tá? Que a gente aqui aos poucos, caso tenha alguma dúvida sobre inovação ou futurismo, a gente aqui te responde a pergunta. Tá bom? Então só vem aqui embaixo, clicar na interrogaçãozinha dos cards e mandar a sua pergunta. Estamos E aí eu na quero, nossa reta. Pode e falar. eu quero avisar que, como é minha primeira live, tá? Eu não consigo responder para todo mundo que está aqui me perguntando coisa e falar ao mesmo tempo, tá? Depois eu vou evoluir. Vou Show. aprender isso. Então, falando, eu vejo que você fala muito de gerações, né? Eu te conheci, assim, através disso, numa palestra que eu achei sua no YouTube, falando sobre gerações, e achei bem Aham. interessante a sua avaliação. E temos agora uma geração nova, né, que é a geração Alpha, que nasceu em 2010, né, creio eu, que eu dei uma pesquisada sobre isso. E é uma geração que ela tem um novo comportamento, tem uma nova visão, tem uma nova experiência de mundo, né? E como a gente pode visualizar esses futuros consumidores, né? Como você enxerga hoje o futuro do consumo baseado na geração alfa? Já existe análise sobre isso de comportamento? Eu acho que os mais novos da geração Z, né? A geração Z é a geração que tem entre 12 e 23 anos. Então, os mais novos aí, que pega até a Greta, que tem 17 anos, e a geração alfa é a geração que tem de 0 a 11 anos hoje, né? Uhum. Então, esses, assim, né, pegando aí até as pessoas que têm até 15 anos de idade, são jovens que eles nasceram num mundo que pode acabar, Sim. né? Talvez assim, tirando aquela época da Guerra Fria, que vai ter uma bomba atômica que vai acabar com o mundo, eu acho que é a única geração que nasce com um mundo finito. Né? As Uhum. outras gerações nasceram em mundos infinitos, vai fazer 100, 200, 300 anos, né? 1000. Então, eles têm essa preocupação muito forte de que se eu não fizer nada, o mundo vai acabar. E eu não quero que o mundo acabe. Uhum. Então, por isso você vê que eles são, vamos dizer assim, entre aspas, alguns sem aspas, né, ativistas. Né? Eles são mais... Né, por quê? Porque eles... eu sempre cito isso. Se você pegar uma criança de 6 anos em São Paulo, capital, 3 anos da vida dela, metade da vida dela, ela achou que a água ia acabar em São Paulo. Uhum. Né? Água. Quer dizer, a vida. Né? E a Então, criança de hoje, né, que vive a pandemia, né? e essa mesma criança está vivendo a pandemia. Né? Ontem um amigo meu, André, falou assim que os filhos dele falaram assim que eles estavam, enfim, os pais estavam conversando sobre o isolamento, ficar, né, ali dentro do apartamento, e eles falaram assim, as crianças falaram assim, mas essa é a primeira vez que vocês ficam confinados? Né? Quer dizer, olha que interessante, né? É uma geração que ela acha tão normal ficar confinado Uhum. que ela achou que a gente já ficou confinado outras vezes, né? Porque no futuro nós vamos ficar confinados de novo. Não vai ser, essa é só a primeira vez, né? Vão ter outras pandemias, né? Ou a mesma pandemia, né? Aquele biólogo lá, o Átila, falou que a gente pode ficar num período intermitente, né? A gente fica isolado, depois abre, depois se acontecer alguma coisa a gente volta a ficar isolado, quer dizer, é um on and off, né? Ou Então, seja, essa geração ela já nasce nesse mundo, entendeu? Ela é a questão de mindsets geracionais, né? Tem gente que fala, imagina, esse negócio de geração, X, Y, imagina que não existe isso. O que é possível de dizer que não existe é a letrinha, se é X, se é Y, se é em 1980, se é 1981, 82, tem essa entendeu? Isso confusão. daí, óbvio que é uma classificação, né? Mas é óbvio que é muito fácil você entender que essa geração é uma geração marcada pela pandemia. Uhum. É uma geração que ficou, no mínimo, 2 meses dentro de casa. E isso vai marcar a vida dela inteira. De uma maneira muito diferente do que vai marcar para mim, que tenho 66 anos, e para você, que tem menos de 30. Né? Mas vai marcar. Né? Então, eu acho que uma das coisas que
um dos efeitos dessa marca é um pouco o que a Greta já está fazendo. É agora ou nunca. Né? Quer dizer, eu não quero mais ficar confinada. Eu tenho 10 anos, eu não quero mais ficar confinada. Como que eu vou fazer para não ficar? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que lutar? O que eu não posso permitir? Então, eu acho que vai ter um ativismo de fato. Né? Pensar mais no mundo, né? Acho que já é uma geração mais questionadora nesse sentido e será mais ainda. Né? Porque ela não quer isso. Ela quer que o planeta sobreviva. Né? Com gente, porque o planeta vai sobreviver, mas com gente dentro. Tem uma pergunta do Pedro, que ele perguntou aqui se existe algum curso para aprender sobre futurismo. Existe alguma qualificação para isso? Olha, eu vejo assim na internet, recebo por e-mail, assim, mas eu não saberia falar, olha, tem esse aqui que é muito bom. Eu sempre digo o seguinte, que a melhor maneira de aprender futurismo é seguir os grandes futuristas. Aí, lá no meu livrinho, Pedro, que eu estava falando, não sei se você está desde o começo da live, tem um livrinho para baixar na Amazon que chama A Tal Futurista, que eu escrevi. E aí ali tem uma lista de futuristas e de livros. Então, acho que entender, seguir eles e conseguir ver como eles se posicionam sobre as coisas que estão para acontecer, que estão acontecendo. E aí é muito legal, porque o que eu acho mais legal do que um livro, do que um curso, é que, por exemplo, você tem um interesse sobre transhumanismo. Então, você pode seguir um futurista que é especializado nisso. Você tem interesse em linguagem, então você pode seguir um futurista. Você tem interesse em robótica, né? Então, acho que é mais legal, porque se você já tem um interesse e, por exemplo, já tem uma facilidade com aquela determinada tecnologia ou com aquele determinado pensamento, você vai deslanchar seguindo um cara desse jeito, né? Porque daí você pode, enfim, trocar com a pessoa, né? Ler mais livros. Então, acho que é interessante. Tem um cara aqui, o Prósperi, falando, leia o livro do Leonardo da Vinci, que é maravilhoso. Sim, um grande futurista. Também uma excelente pessoa para seguir, né? E até porque se você faz um curso de futurismo, isso não garante que você vai ser um futurista, né? Não, eu acho que é mais assim, né, para entender, mas eu acho que a dica continua sendo aquela história que a gente falou logo no começo, que é como que eu me esforço para entender a exponencialidade. Né? Você acha que o Brasil é um país que se destaca em inovação? Não, pelo contrário. A gente está lá na lanterninha. Né? Eu vejo que o Brasil é visto como criativos, né? Mas não como inovadores. Né? Eu acho que a gente tem excelências individuais, né, em vários campos, né? Méritos totalmente individuais. Mas o país, e não estou falando nem de agora, porque agora realmente a gente está, né, na era das trevas, né, com esse governo. Mas estou falando já de bastante tempo, né? É um país muito condescendente, né? Tá bom assim. Para que você vai se esforçar tanto, né? É um país que tem uma expressão cu de ferro, né? Meu, sabe? É ruim ser cu de ferro. É ruim ser o primeiro da classe. É esse país que a gente vive, né? É um país que faz um vestibular e tem a 4ª lista de chamada. Desculpa, você não passou na primeira. Você não passou. Você não teve nota. Entendeu? Então, é um negócio assim muito... então vamos chamar agora quem não passou. Agora vamos chamar a 3ª lista. Agora vamos chamar a 4ª lista, né? O que você está dizendo? Quer dizer, os caras que se esforçaram e passaram na primeira lista vão estudar com os caras da 4ª lista, né?
Então, é um lugar que o conhecimento, o fazer bem feito, né? É meio, ela é assim, perfeccionista, de ferro, né? Não colar é um negócio legal, né? O cara que conseguiu colar, putz, é um gênio, cara, Eu né? passei, eu consegui encontrar uma forma de colar. Então, acho que tudo isso vai levando... É um pouco do que acontece quando você vai estudar corrupção, né? Que é essa coisa endêmica, né? Que a gente já... não, roubar lá 6 milhões é feio. Mas dá um negocinho aqui para o guarda, tudo bem. Só para eu poder passar, entendeu? Então, não sei se é uma boa comparação, mas o que eu quero dizer é assim, todas essas coisas também ficam lá dentro da sua cabeça, sabe? Essa coisa de, seu cu de ferro não é a coisa legal, sabe? Primeiro da classe, imagina. Então, isso daí, em algum lugar, em algum lugar isso eclode, né? E eu acho que e não tem, você vê, né, os grandes pesquisadores, os grandes estudiosos, os caras saem do país, porque não tem esse incentivo, né? E aí não é achismo, não, tá? A gente, assim, em termos de inovação, índices de inovação, a gente sempre está na lanterninha e às vezes a gente cai, a gente já estava lá na lanterninha, daí a gente consegue cair mais. E em termos de patentes, assim, a gente é surreal, assim, a gente realmente inventa muito pouca coisa. E talvez a gente realmente invente algumas coisas que as pessoas elas têm tão pouco incentivo, que nem surja à tona para a gente saber que realmente teve alguém que inovou em tal coisa, entendeu? Mas realmente, hoje no Brasil, acho que o que a gente tem são esses talentos individuais, né? Não como país, que foi a pergunta que você fez. Tem muito que evoluir, né? Como o Clark falou, futebol nós é bom. Então, gente, chegamos na reta final da nossa live, já ela bate 1 hora e encerra automaticamente. Então, eu queria, antes de chegarmos ao encerramento automático, agradecer a Bea por estar aqui, dedicar o seu tempo para nós. Obrigada. Sempre aprendo muito lhe ouvindo e eu queria que as pessoas aí adorassem. Tem até um comentário aqui que tem gente pedindo para você voltar e fazer mais live aí. Parabéns pelo ótimo conteúdo. Olha só, que maravilha, adorei isso, olha. Quero saber qual a possibilidade de fazer mais uma live com você. A galera adorou aí. Olha aí, todos querem lhe ouvir mais. Vamos falar sobre liderança, né? Legal. Falar como que os líderes podem ajudar a gente. Tem bastante assunto aí para a gente falar, né? Como a gente não vamos pensar como a gente não perde essas lições que a gente tem aprendido, né? Como a gente se globaliza mais, a gente, não as empresas, como você se torna um ser globalizado, entendeu? Acho que são assuntos legais da gente pensar agora. Olha, tem um aqui falando assim, a Bea é fera, adorei, Anderson. Amei. Show. Então, gente, obrigado a todos, Clark, Jana, Anderson, Malu, obrigado mesmo. E se a Bea quiser fazer as suas considerações finais, para a gente encerrar a live de hoje, fique à vontade. Eu acho que é isso. Quanto mais você se sentir burro daqui para frente, melhor, entendeu? Você está no caminho certo. Pelo amor de Deus, não vamos voltar à nossa vidinha anterior. É muito sacrifício, é muito sofrimento que a gente está passando. A gente está só no começo, essa é a 3ª semana. Nós vamos ficar pelo menos mais um mês trancados. Então, assim, quando bater, né, alguma coisa, respira fundo, pensa no futuro, pensa que nós vamos conseguir sair disso da melhor maneira possível, se a gente realmente começar a olhar para o futuro e não para o passado. E vamos em frente, agora que eu descabacei, né, fiz a primeira live, agora vamos fazer várias. Fazer mais.
Obrigada pelo Bem convite, show. foi maravilhoso. Prazer recebê-la. E, gente, quem está aqui presente, essa semana de live ela encerra amanhã, então amanhã temos mais um bate-papo especial, tá? Todos os dias é um tema diferente, e amanhã o papo será sobre estratégias em mídias sociais. E hoje foi sobre Legal. futurismo e inovação, e amanhã sobre mídias sociais. Então, obrigado, gente, valeu a todos mais uma vez, obrigado, Beia. E quem Tchau, quiser rever tchau. a live, tá? Ela ficará gravada por 24 horas aqui no perfil, é só Tá clicar e ok. rever a live. E também baixar o livro da Beia na Amazon, A Tal Futurista, não é isso? Isso. A Tal Futurista, e se qualificar mais e mais, se preparar mais para ser mais inovadores e mais evoluídos para o futuro. Obrigado, gente. Um Obrigada. beijo, um Obrigada, abraço Márcio. e até a Tchau. próxima. Tchau, gente.